Volto com Thaís Arbex e mais uma vez com Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business. Thaís, qual foi a avaliação da campanha de Lula dessa entrevista? Márcio, eu conversei com bastante gente de ontem para hoje. Há percepções bastante parecidas, todas dizendo que o presidente seguiu o script que estava programado, especialmente em relação a esse tema que a gente acabou de ver, corrupção. Há uma avaliação de que ele conseguiu fazer aquilo que foi treinado, aquilo que foi feito durante toda a semana. Qual era a principal preocupação da campanha do ex-presidente Lula? De que ele não levasse um tom de rancor para essa resposta em relação ao Lava Jato, Mensalão, para esse debate da corrupção. E por quê? Porque se faz muita comparação com aquele discurso que Lula fez tão logo ele deixou a prisão em Curitiba. Então, havia essa preocupação, a avaliação é de que, sim, o ex-presidente Lula conseguiu dar respostas sem que fosse para esse tom de rancor em relação à cobertura da imprensa, por exemplo. Há uma outra avaliação também que a Daniela Lima também trouxe mais cedo no 360 e eu também ouvi de aliados do ex-presidente Lula, de que há uma percepção de que a partir dessa entrevista, dessa sabatina, o ex-presidente teve a capacidade de falar com aquele eleitor indeciso. Há essa percepção bastante clara, principalmente quando ele enfrenta justamente esse debate a respeito da corrupção. Há uma avaliação de que Lula consegue atingir esse eleitor médio. Então, há um entendimento de que, a partir de agora, possa ser que as pesquisas reflitam isso. Essa foi a percepção, algumas das percepções de dentro da campanha do ex-presidente Lula. Márcio. Foi um trecho relativamente grande da entrevista dedicado à corrupção, mas ele também falou um pouco de economia, mas ele foi um tanto vago, né, Naka? Foi vago. Vago, eu acho que é um bom termo para se avaliar essa entrevista do ex-presidente Lula. A economia permeou o discurso, a entrevista ali, em vários momentos, mas sem detalhes. Conversando com gente do mundo da economia hoje, ficou a percepção de que, em termos de retórica, né, em termos de discurso, o ex-presidente Lula se deu bem ali, porque foi positivo, né, ele não escorregou em nenhum assunto, mas não trouxe nenhum detalhe em termos econômicos. Ele vendeu a ideia de que um eventual novo governo, poderia ser a repetição, por exemplo, do Lula 1, misturado com o Lula 2, com o primeiro e o segundo mandato, mas não explicou como faria isso, como ajustaria as contas públicas, tampouco explicou e mencionou que hoje o Brasil, o mundo vive um cenário completamente diferente, não há boom de commodities como a gente teve no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí um aspecto interessante, Márcio, conversando com gente do mercado financeiro, do mundo do setor privado, chamou muito a atenção quando o ex-presidente Lula critica as ditaduras da China e de Cuba. Muita gente entendeu esta frase, esse pequeno trecho do ex-presidente Lula, como um aceno ao capital, ao setor privado. Ele tentando se afastar desses países que têm uma economia mais controlada. Exatamente.